6h20. Olá, pessoal, boa tarde, de novo. Então, depois de uma pausa para o intervalo, acho que a gente está dentro do cronograma, acho que vai sobrar um tempinho aí no final para descansar um pouco. E depois dá para, acho que, aproveitar para quem ainda quer revisar os quizzes, preencher os formulários, tem formulário de avaliação final, né? Então, só falta mais um grupo, é o grupo 5. Então, por favor, Janaína, a palavra é toda de vocês. Boa tarde. Vamos lá ao primeiro desafio. Quer compartilhar a tela? Vamos ver aqui. Eu fui elogiar o Maurício e depois deu errado. Então, eu vou ficar aqui. Então, professor, eu dispenso. Não, vai dar certo. Eu já vou deixar assim para não precisar. Tá visível? Tá. Perfeito. Então, somos o grupo 5. Eu sou Janaína, junto com o José. Enfim, olha, acho que ele está com alguma dificuldade de acesso, não está participando agora. E a Selma. O nosso trabalho é sobre a região sul e não só o desafio do tema, do trabalho, a gente adotou um assunto mais desafiador ainda, que é a questão do saneamento, mais específico dentro da modalidade de resíduos sólidos. Então, o nosso projeto é sobre tratamento e disposição final de resíduos sólidos na região sul do Brasil. No relato integrado, a gente colocou como propósito, né, consolidar a região como potência verde, dadas as características naturais e econômicas da região, impulsionando a geração da economia verde a partir de ação integrada com os municípios, visando implementar políticas públicas alinhadas aos eixos da gestão dos governos atuais, bem como os objetivos do desenvolvimento sustentável da ODS, né? E além de consolidar ações para que o Brasil se torne uma potência verde em relação ao mundo, né? No capital intelectual, nós destacamos aqui, a disponibilidade já ainda de uma parcela de florestas, né? Uma matriz energética interessante, que nós temos algumas. Na nossa região está a Itaipu, né? Uma extensão territorial razoável. Os desafios é integrar as estratégias ESG e implementar a visão, né, do PIB verde e reduzir a produção de resíduos sólidos. Eu vou simplificar aqui e passar para o próximo. Capital humano. A população é em torno de 29 milhões de habitantes e essa população é em torno de 85% é urbana. E, nesse sentido, o desafio é vencer os índices de desemprego e melhorar a qualidade de vida. Como capital financeiro, a região ela tem um PIB que representa em torno de 20% do nacional, e até que, em termos de pobreza, ela tem um percentual de 5% de extrema pobreza, né? Desigualdade de renda razoável. E aqui a gente trouxe algumas referências da taxa média de desemprego no Santa Catarina 6%, Rio Grande do Sul 9% e Paraná 9%. Por que a gente fala sobre essa questão dos desempregos? Porque acaba que quem atua num serviço de coleta seletiva normalmente são pessoas na área informal, né, relacionadas aos catadores, etc. No capital produtivo, a gente colocou que a característica física da região, né, tem um clima subtropical, exceto na região norte do Paraná, que já é mais próximo do tropical,
E em termos de produção, ela tem bastante representatividade da produção agrícola, industrial e turismo. E aqui na região temos também portos importantes, né? Favorece o escoamento agrícola e também a chegada de produtos de importação. Mas no caso específico do saneamento, a gente se interessou bastante nos dados de cobertura de resíduos sólidos. Em termos de coleta, até que parece ser bastante alto, né? 92% da, no Brasil, na região, tem cobertura de coleta. E é por administração direta das próprias prefeituras, né? Só que o desafio, no caso, é ampliar os serviços de coleta de resíduos da coleta seletiva e assim vincular com o tratamento e exposição final. Temos um percentual relativamente alto de população rural que não é atendida com nenhum tipo de coleta, e a coleta seletiva, enfim, ainda acontece em apenas 55% de municípios. Então, a gente tem um problema, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um potencial, pensando que o resíduo seco, né, tem uma boa chance de ser reaproveitado e ser uma fonte de recursos, né, até para o próprio projeto. Então, a nossa proposta ficou idealizada, né, em função disso, de propiciar, através de um serviço de consultoria, em auxílio aos municípios, né, para implementar projetos que favoreçam a ampliação dessa coleta seletiva e, ao mesmo tempo, qualifique o material coletado através de mais cooperativas envolvidas e se especializando nos materiais e também já incentivando a implementação de tecnologias que visem a geração de energia através, né, dos resíduos, da biomassa, e no sentido mais, essa consultoria seria nesse sentido, de incentivar e auxiliar, fazer uma transferência de conhecimento para viabilizar, melhorar os serviços nos municípios. Selma, você quer dar continuidade? Sim. Eu só queria acrescentar só mais uns detalhes aqui sobre a questão, eu tinha anotado aqui a parte, que em relação à coleta seletiva, no Brasil ainda é bastante incipiente, né? Que de total, a massa, em relação à massa total coletada, só 5% ela é recuperada. Então, esse projeto aqui pode ser um indutor para aumentar esse percentual, principalmente na intenção de aumentar a economia circular, né, que já é previsto na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, logística reversa, e eu acho que a sociedade também já está tomando ciência dessa cultura, e se houver um sistema que atenda esse interesse da população, tem o potencial de ser rentável, né, um projeto nessa linha. Então, você não pode continuar. Boa tarde. Nosso projeto ele visa também, tem como objetivo, ele prevenir e conscientizar sobre os impactos negativos da produção do resíduo sobre o ambiente. Vai alavancar a responsabilidade compartilhada, referindo-se novamente ao ciclo, né, dos produtos, ou seja, abrangendo o envolvimento de diversos atores, como fabricante, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e os municípios, aos quais são os titulares de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A gente vai tentar estabelecer com a coletividade, responsabiliza por aquilo que produz, disponibiliza no mercado, consome e gera resíduo. A gente vai estimular, como a própria Janaína disse logo no início, estimular a coleta seletiva.
Nós dividimos assim, a descrição do projeto, seria o capital financeiro, a gente vai estar com em termos de 89.883.413 só de ativo, quer dizer, a gente vai trabalhar, a nossa empresa é mais ativa, e a gente vai trabalhar com capital produtivo, que seria o ROI, que seria o investimento, o retorno do investimento nosso vai ser em torno de 9,40, está acima do valor da Selic. O capital intelectual ativo seria o intangível da empresa, vai gerar para nós a competitividade e vai ajudar a consolidar a nossa marca. O capital humano é um dos componentes desse capital intelectual. Selma, eu só queria fazer um complemento, desculpa te Pode atrapalhar, que esses números, assim, parecem ser um pouco estranhos, mas é que a gente fez, a partir dos dados do SNIS, que tem alguns dados sobre os custos dessas coletas, né, dentro dos que os municípios informaram, né, são informações dos municípios. E alguns números em relação a equipamentos, pessoal envolvido, a gente fez uma estimativa, assim, ainda que seja ainda, a gente considera ainda o percentual de recuperação que é atual, mas é só em garantia, ampliando o número de municípios participando, implementando, a gente consegue ainda ter umas taxas razoáveis. E parte do rendimento dessa empresa seria em função da venda do material reciclado, né? Então, ele seria, além de implementar, a venda do material seria responsável. Né? E a gente vai incentivar a logística reversa, né, que seria o retorno do resíduo pós-venda e pós-consumo à cadeia produtiva. A gente também está sinalizando os objetivos alinhados ao eixo da gestão do atual governo, que seria do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, bem como os objetivos do desenvolvimento sustentável, que seria a ODS, da Agenda 2030, da ONU, em especial a ODS 12, que seria o consumo e produção responsáveis, assegurar os padrões de produção e de consumo sustentável. A ODS 15, a vida terrestre, proteger, recuperar e promover o uso sustentável do ecossistema terrestre. E também a ODS 17, que seria a parceria e os bens de implementação. O capital social, então, e o relacionamento seria com os clientes, né, a imagem para afirmar a empresa, e o capital natural, que seria o fluxo de serviço prestado à natureza, custo de produção, por exemplo, aumentar o número de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos e diminuir a sua geração, proteger o meio ambiente contra os danos e degradação. O projeto é de tratamento e disposição final do resíduo sólido na região sul, a vida útil. A gente está obedecendo os limites estipulados pelas normas brasileiras da BNT, NBR 15.113 e a resolução da CONAMA 307. O investimento, a estimativa de total de investimento é de 170, 092.828, e a forma de financiamento seria através de títulos, né, e financiamentos verdes. Então, seria o financiamento verde em torno de 30%, títulos verdes seria 20%. O ROI, né, que seria a taxa de investimento que determina o retorno, né, desse investimento, está na base de 3,71. Sozinho ele não tem tanta assim, capacidade de assinalar se a empresa é boa ou não. Ela tem que ser em conjunto com o valor, que seria um total de 3,71 RROI. A saída desse capital financeiro seria a conversão do nosso ativo em títulos verdes, negociados em bolsa de valores. O capital produtivo seria o retorno desse investimento, promovendo uma economia circular, como a própria Janina já havia dito. O capital intelectual representa o ativo humano, o repositório de conhecimento. O capital humano seria o valor agregado pelos profissionais por meio de seus conhecimentos técnicos. O capital social seria o valor investido por causa da disposição da empresa, e o natural seria os bens naturais como parte do capital. Deixa eu ver aqui, vamos para o último. Então, o ROI, após
o levantamento e feito as demonstrações financeiras, a gente olhou os seguintes dados. O ROI está em torno de 9,40% ao ano, o ACC está a 5,70% ao ano, e o nosso RROI está na base de 3,705 ao ano. A empresa ela é rentável, então eu acho que seria interessante investir nela. É só. Outra coisa, segundo o Rio Grande do Sul também já tem feito estudo para transição da descarbonização por meio de uso do hidrogênio verde, né? Criando um novo ramo de matriz econômica e alta tecnologia de valor agregado. Então, o Sul está muito bem nesse sentido. Está caminhando. Tem perguntas? Perguntas? Pode comentar. Muito bem, pessoal. Todos abordaram a linguagem do RROI. Parabéns aí. Não sei se resta dúvida ainda. O RROI é o resíduo ROI. Então, é o que sobra depois de remunerar todo mundo. Isso. Então, se dá um RROI de 4%, não significa que é baixo. Significa que remunerou tudo que você queria e ainda agregou mais 4%. Sim. Então, parabéns. Eu acho que vocês demonstraram a maturidade aí. Como funcionam as pessoas que são, a idade média, né? Os cargos de vocês, respectivas órgãos públicos, né? Então, perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma. Eu acho que o pessoal está um pouco cansado aí toda semana, de todas as disciplinas, né? Então, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, 16h40 agora, né? Então, a gente encerrou aí com quase 1 hora de antecedência, aí uns 40 minutos, né? Então, nós podemos dar por encerrado o nosso módulo. Eu acho que foi um módulo pioneiro, né? A primeira vez que nós preparamos material novo, e ainda nós tivemos que adaptar uma boa parte do outro curso. Então, pode ter havido imperfeições, mas, assim, a organização, a gente tentou passar tudo que eles orientaram como de importante. Eu acho que todos foram bem-sucedidos, a gente vai liberar depois a avaliação final. O trabalho, assim, de antemão, todos foram muito bem, quase, assim, praticamente quase todos, assim, com a nota máxima, mais as notas dos quizzes, né? Então, nós vamos dar por encerrado. Vocês aproveitem para descansar, foi um prazer, realmente, embora a gente não tenha tido mais contato, né? Mas o pouco que nós conversamos, eu aprendi muito também. Espero revê-los em outra oportunidade. E aproveita esse tempinho, se é que vocês já não têm outros compromissos, e vai lá, tem uma avaliação geral, se alguém quer revisar um quiz, as frequências, o que a gente combinou foi o seguinte, alguns me mandaram um e-mail, professor, eu faltei a aula tal, mas eu assisti o vídeo. Perfeito, então, assim, pode assinar o formulário de frequência, né? Com esse compromisso que, pelo menos, a nossa preocupação aqui não é ferro e fogo, mas na medida do possível, fazer com que vocês aproveitassem ao máximo, né, o que a INAP preparou para vocês. Então, da minha parte, eu agradeço. Vocês têm amanhã ainda, né? Bom restante do curso e um bom Natal, com muita paz, muita alegria, né? Principalmente muita saúde, né? O resto a gente dá um jeito. E um bom ano novo para todos nós aí, em 2022. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado por sua disponibilidade. Obrigada. Obrigado, professor. Nós agradecemos muito. Obrigado. Até logo. Obrigado. Tchau, Um abraço professor. a todos. Tchau, tchau. Até mais para todos. Até mais.